Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Muito bem, então durante a semana passada, né, eu perguntei lá nos stories, né, quais que seriam alguns temas bacanas para a gente falar essa noite, né, então diferente das outras semanas que a gente fez, né, uma semana os Yoga Sutras, uma semana Bhagavad Gita, na semana passada a gente já fez umas coisas mais aleatórias, né, achando que a gente ia voltar a trabalhar, então essa semana eu já fiz ela mais organizadinha, tá, a gente tem programação aí de segunda a sexta. Se você ainda não viu a programação, ela tá no feed, ela tá nos stories, ela tá no destaque dos stories também. Então hoje, uma das coisas que algumas pessoas pediram, perguntaram, foi sobre como juntar, né, teoria, prática. A gente ficou lá falando da Bhagavad Gita, só que a gente associa yoga a posturas, a gente associa yoga a meditação, a gente associa yoga a isso, aquilo, a ser vegetariano, a nunca ficar com raiva, né? Então, existem várias coisas que envolvem o yoga, umas que envolvem de verdade, outras que só envolvem, né, na nossa mente ocidental aqui, de achar que o yoga é algo extraordinário, né, ou de outro mundo, uma coisa muito difícil, uma coisa que requer que eu mude todos os meus hábitos, e eu não nasci para acordar cedo, eu não nasci para fazer isso, eu não nasci para ficar parado, eu não nasci para isso, eu não nasci para isso, enfim. Várias coisas perturbam a nossa mente e nos afastam de algo que é tão natural pra gente, né? Então, o yoga, ele é algo como voltar para o que é mais natural nosso, porém, o nosso natural hoje, ele é todo deturpado, né? Você conversa com uma pessoa, aí você fala assim, a pessoa fala, não, quer uma cerveja? Não bebo. Nossa, como assim não bebe, né? Tipo, não beber é mais normal do que uma pessoa beber. Ou ao contrário, né? Uma pessoa beber é mais normal do que uma pessoa não beber. Uma pessoa fazer um monte de coisa errada é mais normal do que uma pessoa querer ter boas atitudes, né? Uma pessoa que ajuda as pessoas é bobo, uma pessoa que passa por cima das outras é normal. Então a gente tem um monte de valores invertidos do que a gente considera hoje normal. Mas na verdade, né, o normal seria fazer exatamente o oposto, ou pelo menos coisas diferentes. Então, antes a gente tem que pensar, né, o que é esse yoga que a gente está falando, né? Então, quando você ouve a palavra yoga, né, o que vem na sua mente primeiro? Então a maioria vai falar posturas e uma grande outra parte vai falar meditação. E a gente acaba ficando nessas duas coisas, né? Aí se alguém começa a se aprofundar um pouquinho mais, fala não, né, tem um monte de teoria envolvida, textos e outros tipos de conhecimento, né, Vedanta, não sei o que lá, a astrologia pode misturar com o yoga, a alimentação pode misturar com o yoga, e aí ela vai percebendo que, na verdade, tudo da vida dela, ela tem como fazer de uma forma yoga, né? Então, quando a gente fala yoga, teoria e prática, né, chega a ser até uma... Tipo assim, como assim? Né? O yoga é uma teoria e uma prática, né? Não adianta você só praticar sem saber porquê, e não adianta você só saber porquê sem praticar. Né? Eu sei todos os versos de todos os textos, mas eu sou um babaca com meus amigos, eu não sei tratar bem meus pais, eu piso em cima de todo mundo, né? O que adianta você ter essa teoria se na prática você não é nada? E vice-versa, né? Que adianta você fazer 25 milhões de posturas impossíveis, você saber falar sânscrito, você saber isso, você saber aquilo, né, se no dia a dia você não tem nada, enquanto que outras pessoas no dia a dia são completamente yogis, né, a pessoa é gentil com todo mundo, ela é verdadeira, ela faz o que ela tem que fazer, ela se alimenta bem, ela dorme bem, ela já é um yogi, mas ela nem imagina o que é yoga, né, da forma que a gente conhece. Então eu vou usar para a gente falar hoje um pouquinho
duas definições de yoga, né, que existem em diversos textos, né, todos os textos de yoga, em algum momento vai ter uma definição. Existem algumas que acabam ficando mais conhecidas, né, e outras não tanto, mas se você entender duas ou três, né, hoje no caso que a gente vai fazer duas, se você entender essas duas, depois é só você entendendo o que é yoga, você lê aquela outra definição e fala assim, nossa, né, tá falando a mesma coisa, mas com uma palavra diferente, com um linguajar mais poético, ou mais direto, ou mais isso, ou mais aquilo. Então, a gente vai usar duas definições que a gente fez aí nas semanas passadas, que é a definição do Yoga Sutra. Então, no Yoga Sutra, Patanjali, né, que é o autor desse texto, diz o seguinte: Yoga é a diminuição da agitação da mente, né? Yoga é a inibição das flutuações mentais. Yoga é você conseguir acalmar a sua mente, né? O yoga é fazer a sua mente descer tanto, né? Ficar tão tranquila a ponto de você conseguir ver a sua verdadeira natureza, né? Então eu preciso de uma mente tranquila para que eu possa enxergar algo mais sutil, que é o que eu sou em essência. Então, essa é uma das definições de yoga. Na Bhagavad Gita, Krishna, né, quando ele está conversando com Arjuna, ele diz que yoga é a habilidade nas ações, yoga é a aptidão nas escolhas das ações. Ou seja, né, o yoga é você ter uma mente clara a ponto de saber o que fazer, né, tomar boas atitudes, escolher bons caminhos, né, se eu posso ir por aqui ou por ali, por onde eu devo ir. Né? Então o yoga é a habilidade nas ações, né? Essa é o saber escolher a melhor ação. E para isso eu preciso ter uma mente tranquila, como diz Patanjali. E Patanjali diz que para eu ter uma mente eu preciso ter uma mente tranquila para ter melhores ações. Então uma coisa só está falando, né, na ordem oposta da outra. Então a gente vai pensar nessas duas definições aqui durante esse bate-papo aqui, que é tranquilo, tá? Quem quiser escrever coisas aqui, se eu tô lendo tudo os comentários, se for algo que cabe no momento eu falo, se for uma coisa no final eu falo tudo, tá? Mas é uma coisa mais livre, tá? Não é uma aula, a gente só tá batendo um papo aqui. Bom, então, como eu brinquei lá no início, né? Se a gente tá pensando que, resumidamente, a gente quer ter uma mente tranquila, certo? E essa mente tranquila vai me proporcionar inúmeros benefícios mentais e, consequentemente, nas minhas atitudes. Então, quanto melhor as minhas atitudes, menos a minha mente vai ficar agitada. Então, quanto mais eu mentir, mais agitação eu vou provocar na minha mente, né? Eu estou indo no caminho oposto. Quanto mais eu ficar enchendo o saco das pessoas e reclamando de tudo, menos tranquila a minha mente vai ser. Então, algumas atitudes a gente automaticamente entende que perturbam a minha mente e que acalmam a minha mente. Né? Então, quando você toma aquela decisão que pode até ter sido dolorida, mas você fala assim, nossa, eu fiz a coisa certa, né? Por mais que eu sofri naquele momento, porque eu tive que falar alguma coisa para alguém que eu gostava, eu tive que ser um pouquinho mais duro, etc. Mas existe aquela sensação de fiz o que devia fazer, né? Essa mente não sofre. Agora, uma mente que faz as coisas e depois fica remoendo por que eu fiz aquilo, eu devia ter feito isso, por que eu fiz aquilo, por que eu não fiz, etc, etc, etc. Essa mente não tem sossego e, consequentemente, ela não vai ser calma e, consequentemente, eu vou cada vez piorar, né, as minhas ações. Né? Então, se é habilidade nas ações, eu preciso ter uma mente tranquila, uma mente inquieta, né, uma mente toda agitada, ela vai começar a reagir ao invés de agir. Né? Existe uma sequência. Eu preciso sentir, escolher e agir. Né? Então, acontece alguma coisa, eu sinto, eu escolho o que eu vou fazer, e aí depois eu faço. Normalmente a gente faz, eu sinto, eu faço e depois eu penso no que eu fiz, né? Então, para eu conseguir escolher a melhor atitude, a minha mente tem que estar numa sintonia diferente, o que não significa que aconteceu a coisa, eu vou parar, vou meditar, não é isso, né? Eu vou ganhando essa habilidade de ter cada vez mais melhores escolhas. E mesmo fora do yoga, né, a gente pensar assim, uma mente tranquila. O que uma mente tranquila precisa, né? Uma pessoa que não é ansiosa, o que ela precisa? Uma pessoa que está com muito, uma pessoa que está muito agitada, o que ela precisa? Então a gente pode pensar em alimentação, né? Uma boa alimentação ajuda na minha saúde, e a minha saúde estando boa, a minha mente fica tranquila. A gente pode pensar em
exercícios que acalmem, como por exemplo um relaxamento, uma meditação, mesmo que seja só sentar e respirar. Quem já experimentou sabe como que a mente muda. A gente pode pensar em atividade física em geral, né? Então, por mais que o yoga não seja considerado uma atividade física, mas eu estou usando o meu corpo para levantar o braço, para descer o braço, para alongar. Então, vamos usar o yoga como sendo algo físico, mas também algo energético, né? Então, quando eu movimento de acordo com as posturas, a sequência que eu faço, a escolha das posturas, elas vão ter também um movimento energético, né? Então, eu estou já trabalhando 4 coisas. E aí eu posso pensar também, deixa eu ver, em relações, né? Pessoas que têm boas relações, que conversam bem com as pessoas, que consegue conversar, que consegue ouvir, ela também tem uma mente tranquila. Então a gente já pensou aqui em 5 frentes que podem me ajudar a ter uma mente tranquila. E para essas 5 coisas, o yoga pode estar presente, né? Então a alimentação, vamos pensar em yoga como um equilíbrio. Então não significa que eu preciso me tornar vegano, master blaster e não comer mais nada disso e só comer pétalas de rosa e... Não é isso. É você comer aquilo que o seu corpo realmente precisa, né? É você comer aquilo que naquele momento vai te dar saúde e não tirar, né? Agora nesse período aí nossa aí da quarentena, tem até muitas brincadeiras falando, né? O povo tá comendo sem parar, fazendo bolo todo dia, porque a gente tá numa ansiedade que pede esse tipo de comida. Pode ver que tem gente que tá levando a quarentena bem. E aí você conversa com essa pessoa, ela fala, não, tô de bem, tô acordando, fazendo minhas práticas, comendo bem, né? A mente dela estando bem, a alimentação dela vai ser boa também. E uma coisa vai interferindo na outra. Eu tinha um professor que brincava, né, falando essas coisas de alimentação. Se eu tô num lugar, mas não precisa imaginar que você está num lugar mesmo, né? Esse lugar é você. Então, se você tá bem, você quer comer uma coisa boa. Se você tá mal, você quer comer uma coisa ruim, né? Pode ver, você tá estressado, o que você quer? Você quer abrir uma cerveja, você quer tomar uma Coca-Cola, você quer comer um bolo de chocolate, você quer comer um Big Mac, né? Tudo que é denso, porque você tá assim. Você tá denso, então você quer mais coisa densa ainda. Agora, se você tá bem, tá leve, você fala, hoje eu quero uma salada, hoje eu vou fazer um prato bonitinho lá, todo colorido, eu vou tomar um suco, eu vou tomar um açaí, sei lá, né? Coisas que tem uma sensação de mais saudável mesmo, né? E aí ele brincava, o jogo que ele fazia era tipo assim, ó, vai lá no meio da praça de alimentação do shopping, aquela movimentação, aquela barulheira, aquele monte de gente para um lado, para o outro, aquele monte de fast food, e pega uma maçã. Tenta comer uma maçã lá no meio. Parece que não vai, né? Agora pega essa mesma maçã e vai lá no meio da floresta, né? Tá na beira da cachoeira. Tudo que você quer é aquela maçã. E o inverso, né? Pega um Big Mac, lá no meio da praça de alimentação, você come o Big Mac ou você come qualquer outra tranqueira ali, porque você tá naquela sensação. Agora pega o seu Big Mac, leva para a beira da cachoeira e come o Big Mac. Não dá, né? Porque a sua energia tá diferente daquilo que você tá tentando comer. Então a alimentação e o ambiente que você tá, mas como eu falei, não precisa ser um ambiente externo, pensando em você mesmo, né? Internamente, eu tô bem, eu quero comer coisa boa. Eu tô mal, eu quero comer coisa ruim. Então, o yoga aí entra na sua habilidade das ações, né? Nas suas melhores escolhas com uma mente e uma energia tranquila. Aí depois eu falei de ansiedades, né? Coisas assim. Então, o que eu posso fazer para acalmar? Né? Então, eu posso respirar, né? Sentar e ficar respirando um pouquinho, né? A respiração, ela é totalmente linkada com a minha mente, né? Mentes agitadas têm respirações agitadas, mentes tranquilas têm respirações tranquilas, né? Quando eu estou dormindo, a minha respiração é bem suave. Quando eu estou resolvendo algum problema, eu fico mais ofegante. Quando eu estou com medo, etc. Então, a respiração, ela é altamente conectada com a mente. Então, se eu quero acalmar a minha mente, a respiração é uma ótima ferramenta. E da respiração, aí vem todo o que vem depois, né? Você tem a concentração, você tem a meditação, você tem a introspecção, né? Tudo que você imaginar que você sentou, ficou respirando um pouquinho, não tem como você sair pior do que você entrou, a não ser que você esteja assim num surto. E aí então você, antes de sentar, precisa fazer outras coisas. Que aí vai lá na nossa terceira coisa que eu falei, que foi a parte mais física, né? Há um tempo atrás, meu professor deu um curso de meditação.
E as meditações aconteciam ao vivo, de manhãzinha e tal. E aí muitas pessoas falavam, professor, eu não consigo, eu fico inquieto, eu não sei o que lá. E ele falava, você tem que movimentar antes, né? Você, de repente, você tá com uma energia muito baixa, então faz alguma coisa antes, né? Faz yoga antes. Se mesmo assim não adiantar, você ficar muito inquieto, vai correr, né? Acorda, vai correr. Depois você vem e medita, né? Gasta essa energia que está em excesso e reequilibra na meditação. E aí, com o tempo, você vai precisar menos da corrida para fazer meditação, mas ela é uma ferramenta, né? De repente, você não está precisando de um yoga tranquilinho, você está precisando de um crossfit. A sua mente está naquele ritmo. Se você falar para ela, senta e respira, ela fala, tá bom, né? Agora, se você faz algo que ajuda você a conectar, que seja uma corrida, que seja uma aula mais forte, que seja qualquer coisa, ela vai te levar para o mesmo caminho. E pensando em práticas de yoga, né, Hatha Yoga, as aulas de postura, você tem aulas muito agitadas e você tem aulas muito tranquilas. Ou seja, você tem para todos os tipos de mente. Hoje eu estou bem, quero fazer uma aula bem tranquila. Né, o seu corpo pede. Aquele dia que você está bem zen, você não vai entrar numa aula de Ashtanga. Vai dar a sensação de que aquilo não está combinando. Você quer uma coisa mais introspectiva. Ou vice-versa, né? Hoje eu estou num dia muito agitado, então eu preciso de uma aula que pelo menos comece agitada e vá tirando essa agitação da minha mente ao decorrer da aula, que é normalmente como as aulas de yoga funcionam, né? A gente começa se concentrando um pouquinho, aí faz ou a saudação ao sol, ou alguns movimentos com a coluna, alguns movimentos articulares. Começa a fazer, de repente, umas posturas de equilíbrio que ajudam a gente a se concentrar. Aí eu faço posturas de força, posturas em pé, vou indo para o chão até que eu termino num relaxamento. Então eu começo aqui e vou acalmando, né? E no final da prática eu vou estar muito melhor do que eu entrei. Se você terminar a sua prática pior do que você entrou, a prática não foi boa. De repente, outras linhas de yoga podem ser melhor para você. Ou naquele dia, aquela prática não encaixou para você, o que é muito comum. Mesmo de uma aula que você está acostumado, tem dias que parece que não vai. Então, sentir o corpo e movimentar ele de uma forma necessária. Lembra que o seu objetivo é acalmar a sua mente para ter melhores escolhas. Então, a minha prática física, ela tem que estar compactuada com isso. Se eu faço uma prática que é tão exaustiva que eu quero ir para casa e dormir, não, né? Eu quero fazer uma prática que me deixe renovado, né? Que me deixe desperto, relaxado, mas bem, né? Para eu sair, começar meu dia, a não ser que seja uma aula à noite, que aí você, né, faz com um propósito para você descansar. Mas eu preciso sair melhor do que eu entrei. E aí eu falei que as posturas, né, mexem tanto fisicamente, né, o próprio movimento do corpo, né? Quantas pessoas aí são viciadas em academia porque precisam daquele estímulo, porque senão não aguentam, surtam, né? Precisam dessa válvula de escape, porque o exercício tem esse objetivo, né? E tem esse benefício também, mas que em excesso cansa demais, né? E eu não quero cansar demais, eu quero me equilibrar. Mas o yoga, né, diferente de outras atividades físicas, ele trabalha também um lado mais energético, né? Então as posturas, movimento, a energia do meu corpo num certo padrão, fazem entrar numa certa vibração, né? Como eu falei, quem faz aula de yoga meio que percebe que você começa de um jeito e vai terminando de outro, porque existe uma sequência lógica. Se você começar a aula de trás para frente, você não vai terminar bem, te garanto. Começa deitado no Shavasana, né? No relaxamento. Você está inquieto, porque sua mente ainda não descansou. Se você começar deitado, né? E aí você começa lento, e aí você vai ganhando. A hora que você quer fazer relaxamento, você não faz. Então, existe um porquê, né? Existe uma sequência. E existe um final de prática, quem faz aulas de yoga, né? E quem não faz, depois da aula, sempre tem uma postura chamada Shavasana. Shavasana é a postura do cadáver, né? Que é simplesmente deitar e relaxar. E é a parte mais importante da aula de yoga, né? Então, para quem não gosta do Shavasana, sinto muito, você está perdendo o melhor do yoga, né? Tem gente que levanta e vai embora. Mas é a melhor hora do yoga pensando nessa parte mais sutil. Então, claro, o alongamento você já ganhou, a força você já ganhou, né? A mobilidade você já ganhou. Mas a parte mais sutil, ela vem nesse momento.
Então imagina que cada postura, ela vai movimentar o seu corpo de uma certa forma, né, obviamente, e consequentemente as energias também de uma certa forma. A gente tem canais de energia no nosso corpo, chamado nadis, que são milhares, né? E nesses canais circulam energia. Então, conforme eu vou movimentando, eu vou girando essa energia dentro do meu corpo. E aí eu tenho um lado que está melhor, um lado que está pior, um lado que eu tensiono mais, um lado que eu relaxo mais. Então, nem sempre essa energia, ela acontece o tempo todo harmonicamente, né? Dependendo da postura, essa energia está mais na perna, está mais no tronco, está mais não sei aonde. Então, eu vou movimentando por 1 hora lá de aula. Quando eu deito, toda essa energia circula livre no meu corpo, não tem um músculo do meu corpo fazendo força. A ideia dessa postura, né, postura do morto, né? No morto não tem uma tensão, está totalmente inerte, né? Então a ideia é que você fique também inerte, relaxe o máximo para que essa energia circule livre. E aí então aquela energia estagnada vai embora, aquele pontinho de tensão vai embora, você leva a energia para lugares que estava com a energia mais estagnada, uma energia velha, né? Você renova essa energia e é isso que faz a gente terminar uma prática bem, esse relaxamento. Quem já teve a experiência de, quem está acostumado, né? Eu mesma posso contar uma experiência que eu tive. Eu fazia aula sempre, né? E aí teve uma vez que calhou que eu ia ter que substituir uma aula e falei, ó, professor, né? Em vez de 1h30 de aula, eu vou fazer 1h10, porque aí eu preciso sair e tal. Ele, beleza, né? Não é o ideal, mas tudo bem, faz aí, beleza. Aí eu saí e fui dar uma aula de personal. Eu não conseguia falar, eu ficava trocando as palavras, eu falava uma coisa pensando, sabe quando você fala mão, cotovelo? E aí eu fiquei meio que até incomodada, né? E falei, nossa, né? Hoje eu não tô num dia muito... Aí, beleza. Depois de um tempo, foi voltando ao normal e tudo passou. Aí eu comentei com ele, eu falei, nossa, professor, né? Nunca mais vou fazer isso, né? Me senti assim, parecia que eu tava loucona, né? Aí ele brincou e falou, ele falou assim, então, você não terminou o trabalho energético, você interrompeu e foi embora, né? Então você não fez o fechamento dessa energia. Então sua energia realmente estava tudo bagunçado dentro de você. E você percebeu isso, né, na prática ali. Então faz muito parte, né? No começo algumas pessoas ficam inquietas, outras pessoas só vão lá pelo Shavasana, né? Tem até a camiseta. E né, eu vim só pelo Shavasana. Mas é muito importante para esse equilíbrio que a gente está procurando. Lembra? A gente quer o yoga, a gente quer um equilíbrio, a gente quer uma mente tranquila. Então, o processo todo faz parte. Dormir, né, descansar, o corpo precisa dar aquele reset e começar de novo. Então, dormir de menos, dormir demais, comer de menos, né? Na Bhagavad Gita tem uma parte que Krishna fala isso mesmo. O yoga não é nem para quem come demais, nem para quem come de menos. Nem para quem dorme demais, nem para quem dorme de menos, né? Tá nos textos, porque existe um equilíbrio. Tem até uma historinha que tava duas pessoas conversando, e aí um fala assim, porque o meu mestre, ele faz muitos milagres, etc, etc. Ele faz isso, ele anda na água, ele flutua, ele materializa coisas, tal. Aí virou pro outro e falou assim, e o seu mestre, né? Que... Fala comigo, Ale, eu tenho. E o seu mestre, que ele faz? Né? Que milagres ele faz? Aí o cara ficou pensando, eu falei, nossa, não sei. Eu acho que meu mestre não faz nada disso, mas eu vou perguntar pra ele. Aí chegou lá, quem quiser a camiseta, fala comigo depois. Eu tenho onde vende. Aí ele chegou lá e falou assim, mestre, estava numa discussão lá com essa pessoa e ele perguntou quais milagres você faz e eu não sabia, porque para mim você é uma pessoa tão simples. Aí ele pegou e falou assim, olha, o meu milagre é, eu durmo quando eu tô com sono, eu como quando eu tenho fome e eu bebo quando eu tenho sede. Esses são os meus milagres. E aí pareceu meio, né? Mas como assim? E aí o mestre falou assim, você faz isso? Né? E aí a gente percebe que a gente está totalmente fora da nossa natureza, né? Quando eu estou com sono eu preciso acordar para ir trabalhar, sei lá. Quando eu estou com fome ainda não é hora de almoço, porque foi combinado que eu deveria ter fome naquele horário, né? Quando eu quero ir no banheiro, quando eu estou com sede, tipo, coisas naturais a gente não obedece, né? Aí vai ver a pessoa não bebeu água durante o dia todo porque ela ficou trabalhando e nem percebeu que bebeu água. Então o yoga nada mais é do que tentar
trazer a gente cada vez mais, né, pro natural, pro essencial. Se a gente pega grandes mestres, eles são as pessoas mais simples que tem, como esse, né? Eu como na hora que eu tenho fome. Quem faz isso, né? Assim, a gente come quando a gente está ansioso, a gente come quando a gente está entediado, a gente come quando tem comida, quando oferecem. Eu como, né? Então, essa sensibilidade de sentir o corpo faz parte do yoga, né? Lembra? É habilidade nas ações. E aí a gente fala, tá, e os textos, eles entram aonde nisso aí? Né? Falando sobre Deus, sobre Ganesha, Shiva, e isso tudo onde entra? Existe também a espiritualidade, assim como comer, assim como se exercitar, assim como se acalmar, também faz parte da nossa vida, né? A espiritualidade, que não significa ter uma religião, não significa ter que fazer milhares de disciplinas, significa simplesmente você estar conectado, né? Estar conectado com algo maior do que você, seja ele o que for na sua cabeça, né? Então, se eu acredito em Deus católico, entre aspas, né? Deus católico, entre aspas. Se eu acredito em Deus católico, né? De acordo com o catolicismo, beleza, é a minha espiritualidade. Se eu gosto, né? Se eu me familiarizo, acho interessante o hinduísmo, é essa espiritualidade. Budismo, espiritismo, evangélicos, qualquer coisa, né? A espiritualidade faz parte. É só ver, né? Momentos que você precisa de alguma coisa, você junta as mãos e olha para o céu. E às vezes você não sabe por quê, porque você fala, não, eu sou ateu, mas você fez isso, ou pelo menos você falou, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Alguma coisa, né? Aquele Deus me livre de acreditar em Deus, né? Então, alguma coisa a gente precisa, porque senão a gente surta, vai parecer o quê? Que eu sou esse corpo, eu sou essa mente, eu vim aqui para morrer. Para que eu vim? Né? Se não tem propósito, se não tem algo maior, se não tem uma ordem, para que eu vim? Se o propósito da vida, se a única certeza da vida é morrer, para que eu nasci então? Né? Se o propósito da morte é nascer, por que eu morri então? Né? Então a gente vai tendo vários questionamentos que vão dando, né, uma força, aquela coisa, não, se eu ganhei esse corpo e essa vida, eu preciso fazer alguma coisa boa, né? Eu preciso me conectar com isso, saber qual é o meu dharma, entender que eu estou aqui por um propósito, que as pessoas ao meu redor têm uma troca comigo, e porque, o que será que eu tenho a oferecer, o que elas têm a oferecer, né? Então essa sensibilidade de não me sentir só, porque, né, nascemos sozinhos, morremos sozinhos, ninguém precisa de ninguém, mentira. Né? A gente precisa, senão não tem graça. Eu preciso ter trocas até para eu mesma crescer. Né? Se eu vou falar assim, não, eu vou me isolar numa caverna e pronto. Você não vai ter crescimento, porque ninguém cresce. Você vai ter um relacionamento com a árvore, você vai começar a criar relacionamentos, mas sozinho não dá. Né? Porque essa troca faz parte. E não adianta eu ficar todo espiritualizado sem essa troca, porque essa troca, né, ela é necessária e ela é natural. Senão a gente não saberia falar, não se identificaria com ninguém, né? Enfim, várias coisas a gente pode pensar. Sei lá, acho que era mais ou menos isso, né, que eu queria falar. Se alguém tiver pergunta, a gente pode ficar aí mais um pouquinho, mas eu só queria fazer isso, né? E existem muitas disciplinas dentro dessas disciplinas, né? Então, voto de silêncio. Para que voto de silêncio? Porque as pessoas às vezes têm uma mente tão agitada que ela é incapaz de silenciar. Então força um silêncio, né? Você não pode falar por 24 horas. E aí a pessoa vai precisar ouvir o que está passando dentro da cabeça dela, né? Um baita aprendizado que ela vai ter, e ela vai ouvir coisas que estão dentro da mente dela, que normalmente ela não deixa ouvir, e aquilo ela pode usar. Então, disciplinas, práticas, existem várias, né? Então, quando a gente fala de teoria e prática, não é só a prática de asana, né? Mas é a prática de um relaxamento, é a prática do yoga mesmo, né? Do Hatha Yoga, é a prática de você tratar bem as pessoas, é a prática de você cumprimentar as pessoas, de você perguntar como elas estão de verdade, né? Então, são várias coisas. Você pode nunca pisar em cima de um tapetinho do yoga e ser o mais alto yogi aqui dentro, né? Porque não precisa realmente do asana, né? Existem outras coisas que podem suprir, tanto que tem muito mestre que é do Kung Fu, é do Tai Chi, né? Coisas que trabalham também com energias, e não necessariamente o yoga, né? Hatha Yoga. É só uma partezinha desse guarda-chuva todo aí do yoga. Tem um início de prática que seja ideal?
para cada um vai ter um ideal, né? Assim, normalmente é mais fácil a gente começar pelo yoga, Hatha Yoga, porque você vai se conectar com um professor, né? Então aí aquele professor vai te explicar, vai ter uma troca com você, vai, né, vai poder te ajudar em outras coisas e até te orientar para outras coisas, né? Então o Hatha Yoga é bom pela presença do professor. Ou, não, eu quero estudar Vedanta, mas com um professor, porque aí você também vai ter a figura ali do professor para te dar. Então, por onde começar é muito difícil. Eu acho que vai depender da oportunidade, né, do que você tem aí à sua disposição, da conexão. De repente eu fui fazer aula de yoga, mas eu não me conectei. Mas não foi com o yoga. Eu não me conectei com aquela pessoa, aquele professor. Tem 1 bilhão de professores. É só achar um, né? Ser um humaninho melhor, exatamente. Como controlar a respiração na prática? Ela é meio intuitiva, né? Assim, se você prestar atenção, tem movimentos que pedem inspiração e tem movimentos que pedem expiração, né? Então, normalmente, assim, quando o peito abre, quando você sobe a cabeça, quando você sobe o braço, você inspira. E o oposto, você expira. Mas é meio que de entender a postura e a respiração, ela vai acabar vindo junto, tá? Acho que eu não entendi muito bem, que fala assim, quais são as maiores dificuldades compartilhadas por quem desiste de se manter no yoga? Talvez não era o caminho, mas assim, eu não entendi, de repente está falando só do Hatha Yoga, né, da prática de aula. De repente é isso, aquela aula não conectou com você, ou você passou muito tempo naquilo, agora você precisa de outras coisas. Se for de prática, é mais ou menos isso. A quarentena está forçando o autoconhecimento, com certeza. A gente estava ontem, né, a gente tem tipo um grupo de estudo, e a gente ontem fizemos uma reunião virtual, né, e estávamos conversando que, né, quantas coisas a quarentena está nos dando, né, vai dar saudade da quarentena. A gente pode estar reclamando, né, com menos dinheiro, com salários cortados aí pela metade, mas, né, mães voltando a ser mães de crianças, né? Assim, mesmo que a criança tenha 40 anos, a mãe está lá fazendo um bolinho, né? Então, a gente está se conectando com várias coisas ancestrais, né? Ter que fazer nossa comida, ter que viver com pouco, você não pode toda hora comprar, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, né? Então, várias coisas que estão fazendo a gente olhar mais para dentro, né? Dar valor a coisas mais simples. Então, a quarentena está sendo um bom momento aí. Depois que eu comecei a praticar yoga, minha vida melhorou demais. Muito bem, é isso aí. Coloquei yoga na minha vida e não consigo ficar. Faço sempre. Eu quero uma camiseta, Estou cada vez mais encantada. Como lidar com o distanciamento de amizades? Como assim, Sofia? De agora, na quarentena? Ou de... Normalmente o yoga, como você vai mudando a sua mente, às vezes as suas amizades mudam, porque aquele grupo não tem uma conversa que agora eu quero ter, né? A densidade daquele grupo não é mais a densidade de um grupo que eu quero estar, então é comum a gente ir mudando. Se for isso, é natural. O que nada impede de você continuar naquela turma, tipo assim, eu tenho a turma do churrasco, mas agora eu sou vegetariana, mas eu posso ir no churrasco. Né, eu posso conversar com as pessoas, mesmo que sejam coisas que eu acho que eu estou perdendo meu tempo conversando, mas se são meus amigos e eu gosto, por que não? Né, essa coisa de, não vou lá porque lá eles estão comendo carne, não vou lá porque lá eles estão fazendo isso, agora eu vou lá e eles ficam falando de não sei o que eu acho um absurdo, eles falam de BBB, né, tipo, aí é uma coisa de ego, seu ego tá se achando tanto que ele não deixa nem você ter amigos. Oi, Silene. Aí, pessoal aqui falando das alimentação. Nunca gostei de exercício calmo, mas me apaixonei pelo yoga. Em breve vou em busca de melhorar mais ainda. Ainda mais porque o yoga, ele não é calmo, dependendo da aula. Você pode fazer uma aula extremamente forte, fisicamente. Então tem gente que pede, tem corpo que pede força. E não tem nada de errado, né? O yoga não precisa ser Para muitas pessoas, isso iria afastar do yoga. Né? Então tem yoga para todo mundo, tem portas de entrada para esse mundo, tem milhares. E depois você vai fazendo, que nem, né, teve a pergunta, qual é o ideal para começar? Tem 1 milhão de portas de entrada, depois que você entra,
aí você vai escolhendo melhor o seu caminho, né? Acho que de pergunta, deixa eu ver agora. Opa. Peraí. Na quarentena eu comecei a gostar de yoga, mãe fazendo bolinho. Essa quarentena está me ajudando muito com autoconhecimento, muitas oportunidades. Quarentena está acabando com a minha energia. Força, mãe. Pessoas muito agitadas, né? Aí a tendência da quarentena não é tão fácil, não. Muitas vezes, quando eu tenho dificuldade em algum asana, tem algum paralelo, reflexão para a minha vida. É isso mesmo? Normalmente, sim. Assim, existe até uma linha chamada assim, yoga terapia, né? Onde existem asanas que trabalham com determinados tipos de energia. Então, assim, esse asana é bom para digestão. Esse asana é bom para quem tem prisão de ventre. Esse asana é bom para não sei o que lá. Porque ele vai ter ou alguma compressão, ou alguma torção, ou alguma força, ou vai trabalhar. Então isso existe. Mas todas as posturas, elas são globais, né? Você está mexendo o seu corpo todo. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho problema com postura de equilíbrio, significa que eu não tenho os pés no chão. Não necessariamente. Mas você pode observar, né? Eu ouvi falar que pessoas que não conseguem fazer extensões, né? Se inclinar para trás, elas têm tendência a muito medo. Mas eu não tenho medo. Aí você para pensar, será que você não tem mesmo? Então, você pode usar como um ponto de partida para uma análise. Não é batata, tipo, dor no joelho, orgulhoso. Você tem dor no ombro, é porque você quer fazer alguma coisa que você sabe, tipo, uma coisa muito preto no branco, não existe, né? Nós somos um ser muito complexo. Mas isso pode ser, tipo assim, eu tenho muita dificuldade com postura de força. Porque você não tem força. Simples assim. A hora que você ganhar força, você vai ficar bom também nas posturas de força. Eu sou ruim de flexibilidade. Faça mais posturas de flexibilidade que você vai ficar bom de flexibilidade e aí as posturas vão ficar boas também. Aí, claro, tem várias coisas envolvidas. Normalmente, pessoas que são muito rígidas mentalmente são muito rígidas do corpo. Então, talvez elas tenham um pouco mais de dificuldade com essa mobilidade. Pode ver, homens têm mais tendência a ser menos alongado. Porque o homem tem essa coisa mais rígida que a mulher tem uma coisa mais flexível. Mas que vão ter mulheres encurtadas e homens super flexíveis. Então não é uma coisa 100% relacionada. Pode ter uma grande chance de estar. Então é uma questão de observar. Porque às vezes assim, hoje eu não consegui fazer equilíbrio, mas normalmente eu faço. Então de repente naquele dia, sua energia não está muito boa, você teve uma notícia que abalou você ficou vendo o jornal e o jornal era um monte de coisa que mexeu com você. Tipo, várias coisas podem mexer, né? Se os mestres são tão humanos e podem cometer os mesmos erros que a gente, como manter a confiança nos mestres? Justamente porque eles são humanos. Todo mestre é uma pessoa que adquiriu um conhecimento, mas ela continua sendo uma pessoa, né? Então, todas as pessoas são influenciadas pela mente, todas as pessoas são influenciadas pelas emoções, né? Ela vai lidar talvez de uma forma diferente. Então, claro, a gente tem mestres que cometem absurdos. Aí você fala, aí não. Aí o ego dele passou para cima. E aí é muito fácil de perceber, porque uma coisa tipo assim, nossa, eu faço aula eu tenho um mestre de yoga, primeiro precisa ver se ele não se acha um mestre, né? Se você considera ele um mestre, e aí você vê ele brigando com alguém, não tem problema. Ele é uma pessoa que tem que brigar com alguém por alguma razão, e não tira o conhecimento dele. O conhecimento ele tem, e aquela briga sabe-se Deus por quê. Então existe um termo chamado Shraddha. Shraddha é a confiança no ensinamento. Então eu não preciso gostar do professor, eu preciso gostar do que ele está ensinando. Né? Que nem tem esses documentários aí, desses guru maluco aí, né? Daquele Bikram, do monte de professor que assedia todo mundo, porque ele estava indo bem, aí a pessoa passou por cima do mestre e dominou. Né? Porque até no próprio Yoga Sutra eles falam, conforme a pessoa vai adquirindo uma tranquilidade, ela vai adquirindo poderes, que pode acontecer, né? Ela tem uma mente mais sutil, então ela lê as pessoas, etc. É um perigo o ego se desvirtuar nesse caminho. Então ela estava indo para cá e aí ela desvia, só que ela tem um certo conhecimento e ela usa esse conhecimento para fazer uma coisa errada. Com certeza os karmas dela
ela vai pagar em algum momento. Então, né, assim, uma coisa, pô, eu não acredito em nada dessa pessoa, não estude com essa pessoa. Ele não é o seu mestre, ele pode ser o mestre para outras pessoas. A gente vê religiões diferentes, a gente vê vários abusos dentro de religião e tá lá cheio. Porque para aquela pessoa, tá bom, é isso que eu preciso agora. E para outras pessoas falam, imagina como você acredita, né? Então tudo é muito da nossa mente. Então são seres humanos que erram. Dependendo do erro, a gente consegue entender que, ok, eu no lugar dele faria a mesma coisa, né? Mas com discernimento a gente acha bons mestres aí, bons professores. A faculdade de yoga é realmente formadora de instrutor? Não. Não, assim, claro que é. Muitas pessoas às vezes perguntam, né? Ah, eu queria fazer... Ah, o que faz para ser professor? Eu queria ser professor. Aí eu falo, tá, pergunta pro seu professor de yoga onde ele fez a formação e faz, né? Porque você já está acostumado com aquele tipo de prática, com aquele linguajar. Aí fala, não, eu não faço yoga. Aí fala, você não faz yoga e você quer ser professor de yoga. Tem um elo perdido aqui no meio, né? Tem alguma coisa faltando. Por que você quer ser professor de yoga? Ah, porque na academia ganha mais que professor de ginástica. Não é motivo. Ah, porque é legal ser professor de yoga, eu acho tão bonito. Não é motivo. Ah, porque deve ser bom, né? Eu trabalho no mundo corporativo, é tudo tão cansativo, eu quero ser professor de yoga. Também não vai dar certo. Primeiro que professor de yoga cansa tanto quanto os outros, né? Porque vai pra lá, vai pra cá. Então isso é uma ilusão. Mas você querer ser professor por algo que você acha que é diferente, né? Não, então a pessoa vai para uma formação sem fazer yoga, ela vai, beleza, aprender muito mais coisas, né? Coisas que estão por detrás de uma aula. Porque se você é um praticante, você entende que existe alguma estrutura na aula, você vai até sentindo como é, mas quando você faz um curso, você entende por que isso, por que aquilo, você vê da onde vem o yoga, o que é, para que é, né? Que nem a formação que eu fiz, a gente tinha um professor de yoga e um ortopedista. Então ele dava parte de anatomia, ele dava parte de patologia, e aí o professor misturava com o yoga e a gente juntava as duas coisas. Então ele vai te dando uma bagagem para você poder ajudar as pessoas da sua aula. Então assim, se você só fizer a faculdade, né, a formação, você pode até sair um professor, mas com certeza você não vai sair um bom professor. Agora, se você já faz yoga e você vai fazer um curso de formação, aí você junta as duas coisas. Você é um praticante que dá aula, né? Tipo, eu me considero, né, uma praticante que dá aula. Uma pessoa que gosta de yoga e dá aula. Uma pessoa que, né, tem esse estilo de vida e dá aula. Posso não ter todas as características de uma pessoa do yoga, né? Mas dentro daquilo que eu me proponho, né, eu faço as aulas. Então, só a formação não vai formar ninguém. É só você pensar numa faculdade. Se você não tiver uma bagagem antes, fazer uma faculdade, você não sai pronto. Você precisa ter os estágios, você precisa ter uma experiência, então você precisa ter um outro tipo de conhecimento. Então, primeiro você deve praticar por bons anos, aí você faz um curso, tanto que hoje em dia tem bastante assim, curso de aprofundamento, então não é uma formação. Você vai lá e só conhece um pouquinho mais. Então, para quem não quer virar professor, é a melhor coisa. E, de repente, de lá você até quer virar depois um professor, né? Então, tem que prestar meio que atenção. Às vezes tem gente que vai para a Índia, aí uma semana de curso ela volta instrutora de yoga. Uma semana. Aqui no Sul mesmo tem uma que é de 15 dias. Tipo assim, você não vai sair um professor, né? Requer que você tenha uma prática antes, que é o pré-requisito lá, tá? Não tô falando mal, não. Né? Você tem que ter uma quantidade de prática para você fazer um curso, né? Que, como hoje em dia várias pessoas querem dar cursos, porque é legal fazer curso de formação e tal, e aí meio que, quem vier para se inscrever, tô precisando, vem aí e faz. Mas com certeza essa pessoa não vai sair professor, ela vai sair um praticante com um pouco mais de conhecimento, né? Opa! Que é um estilo de vida, exatamente, é isso que eu tô falando até agora. Né, o yoga ele não é só prática, ele é todo um estilo de vida, que as práticas fazem parte. Ainda não, essa é que ela falou assim, ainda não alcancei a percepção energética dos asanas, apenas a percepção física. Isso só com o tempo? Pode ser que sim,
E pode ser que não mesmo, você não precisa, talvez você não vá sentir a energia do corpo circulando, mas você sabe que isso está acontecendo. Então, existe uma entrega de você querer relaxar na postura, de você sentir, não tipo, nossa, tô tonificando minha perna, vai ficar incrível minha coxa. Né? Você tá numa coisa tipo assim, tô numa postura, existe uma movimentação, eu tô limpando o meu corpo, tô acalmando a minha mente, né? Então, a sua relação com a postura vai mudando, mas talvez tenham pessoas muito, muito, muito sensíveis, 1 em 1 milhão, que podem sentir essa energia fluindo. Mas não acredita se as pessoas falarem isso não. Eu pratico yoga, mas eu fumo, além de prejudicar a saúde, afeta na prática do yoga, tipo energia, algo assim? Eu acho que assim, o cigarro ele está muito associado a alguma coisa mental, né? Então provavelmente você desconta no cigarro algo que está na sua mente, né? Uma pessoa ansiosa fuma mais, quando ela está assim ela precisa fumar, então é muito mais, o que vai atrapalhar é muito mais a parte mental, né? Claro que o físico, óbvio, não preciso nem falar, mas existe uma coisa tipo assim, eu sei que faz mal, mas eu não consigo largar, né? Então é um trabalho que precisa ser feito mesmo. Não precisa ter flexibilidade não. Eu quando comecei a fazer yoga não punha nem a mão no joelho, que ela falou assim, como ser professora de yoga quando o corpo não tem flexibilidade? Tira isso da cabeça que professor de yoga é acrobata. Professor de yoga é uma pessoa que tem o seu corpo limitado como qualquer outro, só que como ela praticou mais tempo, o corpo dela vai ganhando mais flexibilidade, mas a flexibilidade ela tem um tanto, vai ter gente que nunca vai ser flexível, né? Se um dia você vê minhas aulas aí no YouTube, eu fazendo aula, a minha flexibilidade ela é normal, ela era muito ruim e hoje ela é normal, a minha cabeça não encosta no meu joelho, eu não consigo pegar meu pé atrás da cabeça, porque chegou no momento em que minha flexibilidade é aquela ali. Né? Eu nunca vou ser uma bailarina. Né? Então tem muitos ex-bailarinos que viram professor de yoga e fazem aquelas baita postura. Nas minhas aulas mesmo eu mostro pouquíssimas coisas, eu mais falo, demonstro ali uma coisa ou outra, então não tem problema nenhum. Isso é seu ego, às vezes achando que você precisa ser muito bom fisicamente para ensinar os outros, você precisa ensinar. Olha os técnicos de ginástica olímpica, eles não fazem tudo que os atletas fazem, mas eles sabem o caminho para a pessoa fazer. E é isso que o professor de yoga tem que ter, saber o caminho. Você indica algum curso de formação? Então, é aquilo que eu falei, vê que linha de yoga você faz, né? Pergunta para o seu professor, para a sua professora, né? Normalmente a gente gosta de fazer aquilo que a gente já está dentro, né? Eu me identifico com a linha Iyengar Yoga, então eu vou fazer uma formação em Iyengar Yoga. Eu gosto de Vinyasa, eu gosto de Hatha, eu gosto de Ashtanga, então tem muito isso. Então indicar a formação é muito pessoal mesmo. O que eu indico é ver as pessoas falando disso, conhecer professores e ver se as aulas deles são boas. Então, eu não sei de onde você é, mas tipo assim, aqui em São Paulo, tem aquela formação. Vai lá e faz uma aula lá, vê se você gosta da prática, né? Tem que bater aqui dentro, não adianta ir pro outro. Oi Mari, tudo bem? No Rio de Janeiro, indico algum curso de aprofundamento. Existem 2 professores no Rio de Janeiro que eles dão um curso juntos, são os únicos que eu conheço também, tá? Mas eles são muito legais e muito bons. Que é Leandro Castelo Branco e Bruno Jones. Os 2 são alunos de Vedanta da professora Glória e eles têm curso de formação de yoga. Eles dão aula, tudo. Pode procurar por eles, eu não sei se eles têm curso de aprofundamento. Eu sei que eles têm curso de formação e de repente você pode fazer aula com eles. Eu não sei aonde fica, mas procura por eles lá. Qualquer coisa me manda uma mensagem que eu te passo os nomes, tá? Tá acompanhando a professora Glória, muito bem. Quanto tempo eu pratico? Eu comecei a praticar em 2006. E comecei a fazer o curso de formação em 2009, se eu não me engano. Eu não tinha flexibilidade, não. A minha irmã é bailarina. E aí ela olhava pra mim e falava, como uma pessoa não consegue pôr a mão no chão? Eu era bem ruinzinha mesmo. Pois é, Silene. Mais ou menos de boca fechada, né? Depende de quem estiver do lado. Muito bem. Então acho que é isso por hoje, né? Então, repassando um pouquinho do que a gente vai ter amanhã.
7 horas da manhã, quem quiser fazer aula prática, mas aí é pelo Zoom, aí tem que me mandar uma mensagem, tá bom? Primeira aula dessas práticas é gratuita, depois elas custam R$20, mas aí a primeira é gratuita, me chama, eu passo o Zoom. Sim, então 7 horas da manhã tem aula prática, e aí 8h30 da manhã a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai aprender a usar o Japamala, que é esse colarzinho que eu tô aqui, que é aquele colar de 108 contas, usando o mantra Om Namah Shivaya. Então eu vou explicar o que é o Om Namah Shivaya, como que a gente usa, para que serve o Japamala. Então ele tem uma questão espiritual, mas ele pode também não ter, só uma questão de concentração, então é bem legal, 8h30 da manhã, tá bom? Aqui pela live livre, tanto aqui como lá no YouTube. E 5h30 da tarde, a gente vai ter esse bate-papo de novo, eu vou explicar o que é Vedanta. Então semana passada eu fiz introdução ao Vedanta, que aí eu falei, né, daquelas buscas, etc., que é o que Vedanta vai influenciar na sua vida. E amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o que é Vedanta mesmo, da onde veio, o que é, da onde surgiu, do que se fala, tá bom? 5h30 da tarde, porque aí 7 horas tem aula prática de novo. Então 7 da manhã e 7 da noite aula prática, 8h30 Japamala, 5h30 o que é Vedanta, certo? O restante da programação tem lá nos stories, naqueles destaques, sabe? Tem lá, se você for lá 13 a 17 de abril, tem tudo que a gente vai fazer essa semana. E aproveitando, né, que eu falei no começo, vou falar mais uma vez agora, qualquer dúvida me manda mensagem, tá? Lá no Yoga Diária, como é que fala? No Instagram do Yoga Diária, em parceria com a loja Track and Field aqui de São Paulo, aqui da Vila Nova Conceição, de Pinheiros, da Moca. Eles estão sorteando uma blusa igual essa minha aqui, só para São Paulo, para quem mora aqui em São Paulo, para eles poderem entregar. Aí vê lá, tem as regras lá, aquelas coisas, marca seus amigos, curte, etc. Mas eles estão sorteando, o sorteio vai ser dia 18. Então eu já fiz a postagem lá, a foto oficial é a do Yoga Diária, tá bom? Então é só ir lá e torcer. Quem sabe ainda de quebra você ganha uma blusinha bonitinha, tá bom? Bonitinha e muito gostosa, certo? Então é isso, gente. Namastê, Hariom, uma boa noite, uma boa semana, um beijo pessoal que tá lá no YouTube também. Amanhã tem mais, certo? Namastê, Hariom, até amanhã.